tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Pelas redes sociais também, você nos vê com as imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, para você compartilhar os nossos conteúdos, curtir, interagir com o programa. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, saúde e alegria para todo mundo. E para essa edição do programa Gente que Fala, eu apresento os nossos convidados. Inicialmente, o prefeito de Presidente Prudente, no Oeste Paulista, Ed Thomas, do PSB. Boa tarde, prefeito Ed Thomas, como vai? Tudo bem? Um grande abraço para ti, abraço para todo mundo no Gente que Fala, e a nossa gente de Prudente, completando 104 anos, abraça a todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Meu general Camilo, secretário executivo da digna Polícia Militar do Estado de São Paulo, saudade, grande abraço, né? Competente de excelência, que prazer poder te ver. Mesmo que seja dessa forma, né? Um tanto que distante, a 600 quilômetros, mas toda essa tecnologia traz a gente muito perto. Ricardo Nonato, esse rapaz é de Tarabai, a minha cidade, onde nós estudamos, não é verdade? Né? Deus colocou a gente no caminho da comunicação. Nonato, prazer te ver, abraço para a Zenilda, abraço para todo mundo que está vendo, que está ouvindo, e obrigado. Em nome da grande Presidente Prudente, boa tarde, muito obrigado. E já já a gente vai falar a respeito aí das festividades de toda essa comemoração pelos 104 anos da cidade do Presidente Prudente. Eu apresento também aqui o Coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Camilo, boa tarde, como está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Zenilda, Fausto. E boa tarde ao grande amigo aí, meu professor lá na Assembleia Legislativa, Ed Thomas, né? Grandes momentos da Assembleia Legislativa lá. Aprendi muito com o senhor. E eu também. E a mesma coisa aí com o nosso Ricardo Nonato. Aí você já me ajudou no outro lado, lá no Tribunal de Justiça, nas orientações aí da área de comunicação. Muito obrigado, viu, Ricardo? Prazer em vê-lo aí. Estamos aí, Mauro. Vamos discutir aí as questões de segurança. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. E estou à disposição para falar da segurança de São Paulo, que anda bem. Precisamos melhorar mais sempre, mas anda bem. Já já vamos falar a respeito. E o prefeito Ed Thomas, Coronel Camilo, falou General Camilo. Errado ele não está, né? Competência para isso, o Coronel Camilo tem. Mas chego lá. Ô, Mauro, eu não quero errar a patente, né? Mas também não pode tirar o salário dessa gente, você entendeu? Né? O general é uma forma de grandeza que a gente chama, né? O coronel. E ele muito obrigado. Muito especial para a gente. Obrigado. Muito bem. Também com a gente o Ricardo Nonato, jornalista, assessor de imprensa de Tarabai. Tudo bem, Nonato? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Ed Thomas, da grande Tarabai, né? O Ed, querido amigo, prefeito de Presidente Prudente, essa cidade que eu amo de paixão, amo de coração, de alma mesmo, né? E engraçado que o meu filho, tem 21 anos de idade, nasceu aqui em São Paulo, mas sempre que eu ia para Tarabai, ele adorava ir, e na escola ele falava para a molecada que nasceu em Tarabai. Hoje ele mora no Canadá há 5 anos, mas continua amando Tarabai. Falou, ô pai, quando nós vamos aí, que nós precisamos ir lá tomar precisamos ir lá no pesqueiro, passear um pouco, ir lá em Tarabai. Adora a região. E Presidente Prudente, uma cidade sensacional, eu falo que é a melhor região do país quando eu converso com alguém. Coronel Camilo, grande amigo, um forte abraço. Muito bom estar com todos vocês aqui. Mauro Friesman também. Hoje eu estou como assessor de imprensa aqui no Tribunal de Justiça Militar. Então, a gente tem bastante contato com o pessoal da Polícia Militar, a gente sempre tem um trabalho de interação, é uma interação, né? O judiciário é aquele que é provocado pelo Ministério Público ou pela Corregedoria, mas sempre tem que andar em harmonia com as instituições, e o Coronel Camilo é um diplomata nesse sentido, como você disse, né, Ed? O Ed, esse bom amigo, é até suspeito a gente falar bem de amigo, né? Tá certo. Vamos e um lá, abraço à gloriosa Tarabai, né? Sei que tem muita gente assistindo hoje o Ed aí. Eu sou de Tarabai com muito orgulho.
E o nome Tarabai vem de Major Felício Tarabai, certo? Exatamente. Ed, e engraçado, quando eu entrei aqui no Tribunal Militar, a moça que me mandou a relação de documentos, eu vi no final, Tarabai. Aí eu falei para ela falou, meu marido é Tarabai e é parente do Major Felício Tarabai. Felício Tarabai. Olha quando o mundo que conspira, coisa, né? Impressionante. Muita gente fala Tarabai, viu, Mauro? Né? Ô, Tarabai. O pessoal vem que não tem a familiaridade, fala, Tarabai. Não, é Tarabai, de Major Felício Tarabai. Tem a escola onde eu estudei, onde eu e o Ricardo, né, fomos amigos e isso, né? E é na Assis Chateaubriand, a caminho do estado do Paraná, para frente de Pirapozinho, tem a maior fogueira do Brasil, né? Um São João Paulista maravilhoso. Todo mundo tem que conhecer, é bonito demais, viu? É gostoso demais. Bom, pessoal, 12:07. Então é isso aí. Presidente Prudente comemorando 104 anos no Oeste Paulista e 104 anos de fundação. E a programação oficial de eventos para a celebração começou já na semana passada. O aniversário é amanhã. E essa comemoração prossegue até o dia 26. Festividades em diversas áreas, agropecuária, ambiental, esportiva, econômica, cultural, jurídica, religiosa e social. Tudo isso em diferentes áreas lá da cidade. No sábado, os profissionais de saúde que participaram de um desfile cívico destacaram uma grande sensação de vitória no trabalho na linha de frente da luta contra a Covid. Bom, prefeito, como é que está o clima aí hoje? O aniversário é amanhã, um final de semana prolongado, digamos assim. Como é que está o clima para toda essa comemoração dos 104 anos da cidade de Presidente Prudente? O Mauro e amigo Camilo, Nonato, esqueci de dar um abraço no Fausto, perdão, Fausto, Zenilda, a todos que nos acompanham. É claro que toda essa retomada ainda não aconteceu. Há todo um respeito a todos os protocolos, na verdade. Não é uma festa com pompa, muita pompa. É uma festa simples, na verdade, comemorando, né, a quase normalidade, com todos os cuidados. Tanto é que, em vez de fazer o desfile amanhã, que é a data de aniversário, de trazer pessoas para a avenida, né, de promover esse desfile com máquinas, nós fizemos um desfile humano. Até porque máquinas eu não tenho muito, está muito sucateado mesmo, foi a forma que pegamos, a gente vai recuperando aos poucos, mas a gente fez um desfile humano, né? Enaltecendo aqueles que foram linha de frente, aqueles que cuidaram da nossa saúde, os profissionais da nossa saúde, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, nossa gente da limpeza que limpou o nosso lixo, a nossa imundície, quando muitos podiam ficar em casa e a produção do lixo foi maior ainda. Então, nós fizemos essa homenagem. As crianças que estão retomando as aulas, nós temos um projeto grandioso que é referência no país, que se chama Projeto Aquarela, para as nossas crianças, meninos e meninas em vulnerabilidade. Enfim, é claro que teve também música, né? A nossa orquestra de metais, os nossos maestros, o pessoal nosso do esporte, a Jerusa na Paralimpíada, né? Ela é deficiente visual, tinha tudo para levar uma medalha de ouro, arrebentou a cordinha, né? A Ariane Sorriso, do MMA, que disputou. Enfim, fizemos um desfile no calçadão, onde já existe toda a população, para não haver mais aglomeração. Por isso, o desfile foi no sábado e não será amanhã. É claro que o 7 de setembro contou com a nossa polícia militar, com a parada militar, com o nosso exército. Enfim, nós estamos dentro de uma simplicidade, promovendo a primeira grande corrida de Prudente. Nós temos como secretário o André Domingos, medalhista, e a Mauro Imagem estará por aqui. E aí segue até o dia 26, Mauro. Muito bem. Ricardo Nonato, quem nasce em Tarabai é prudentino? Não. Não, pelo jeito que você falou, do coração, né, do amor a Prudente. Sim. É tarabaense, mas tarabaense. Que, como a cidade assim, de Tarabai, por ser uma cidade de 5, 7 mil habitantes, né, de hoje, então pouca gente conhece. Então, quando você fala assim, onde você nasceu? Claro. Nasci na região de Presidente Prudente, numa cidade chamada Tarabai. O meu irmão, que você conhece, seu amigo também, o Roberto Nonato, que trabalha na CNN,
também, quando a gente fala, Nonato, onde você nasceu? Tarabai. Mas existe Tarabai? Existe. É uma cidade na região de Presidente Prudente, na melhor região do país. Aí sim, quem nasce em Tarabai é a capital é quilômetro 36. Exatamente. É Não tarabaense, só... é tarabaense ad hoc prudentino, né? Então, não só existe Itarabaia, né, Nonato, como você enaltece e engrandece, ou seja, é a grande Itarabaia, né? É a grande Tarabai, exatamente. E o que é que te diz esse momento de Prudente, esses 104 anos, o que é que te traz, né, pela proximidade que você tem aí de Itarabaia com o Prudente? Olha, Mauro, muita coisa bacana. Vem aquela coisa da infância, né? Eu mudei com 11 anos de idade para São Paulo, mas eu lembro ainda Prudente, quando tinham muitas ruas ainda sem asfalto, né? Então, a cidade cresceu muito, não tinham tantos prédios como tem hoje. Hoje, no momento que você está chegando pela Raposo Tavares e você visualiza Presidente Prudente, é algo muito grande, enche o peito da gente de alegria, de saber que aquilo ali cresceu, que há um desenvolvimento muito grande. E hoje não adianta, hoje, antigamente, a gente esperava as cartas chegarem, esperava o rádio dar a notícia, mas hoje não, com a internet, com a rede social, as pessoas estão conectadas. Eu quase que falo que diariamente com as pessoas de Tarabai, de Prudente, de Pirapozinho, e Narandiba também, e as pessoas se conectam muito rápido hoje, né? Então, mas quando fala de Presidente Prudente, que é uma cidade, como eu falei, nasci em Tarabai, mas Prudente é a nossa cidade que a gente tem no coração por ser a maior região e é aquela que alavanca a economia regional, quando se fala em Presidente Prudente, vem aquela lembrança assim, né? Poxa, eu nasci nessa região. Prudente é uma cidade que está no meu coração e uma cidade que tem tudo para crescer. Infelizmente, estamos vivendo a pandemia, mas que já estamos superando. O Ed está fazendo um excelente trabalho aí junto com o pessoal da saúde e a gente está vendo o progresso disso, né? Coronel Álvaro Camilo, sua relação com o Presidente Prudente? O Presidente Prudente é uma relação excepcionalmente boa, né? Eu conheci aí a nossa Associação dos Veteranos, principalmente, sempre me vem na cabeça, porque é uma das melhores associações que cuida do nosso veterano. E o Ed Thomas estava sempre trazendo o Prudente para a nossa Assembleia Legislativa, né? Na sua experiência, nos seus contos de causos, né? Que ele fazia lá no plenário, sempre citava aí passagens de Presidente Prudente. E pelo lado da segurança, é uma região extremamente tranquila, apesar de nós termos aí muitos presídios nessa região. É a mais segura do Estado, não é, Coronel? É a mais segura do Estado. Os níveis são os menores, né, Isso. Assim, de indicadores do Estado todo, já entrando um pouquinho aí na área de segurança, né? A Renata aí e o Marcelo fazem um bom trabalho na região e sempre teve bons comandantes, né? Teve lá o Coronel Lodge, Coronel Franco, né? Coronel Rogério, tem bastante gente que pôs um tijolinho aí, então o Prudente sempre foi um lugar muito seguro, não tenha dúvida nenhuma. E eu tive a felicidade também de, quando comandante-geral, criar aí nossa base do grupamento aéreo, né, na região de Presidente Prudente. Nós compramos um helicóptero, Águia, né, que faz a diferença aí no campo, porque tem terra que não acaba mais aí, né? Então, o helicóptero, às vezes, é a melhor forma de você chegar. Mas, olha, eu tenho uma admiração muito grande aí pelo interior do Estado, principalmente Presidente Prudente, porque eu falo com muita propriedade. Não tínhamos problemas. Você tinha problemas em alguns locais, mas Presidente Prudente sempre teve bons comandantes. A maioria dos comandantes, eles eram da própria região, isso facilitava muito, né? Prudente aí também, essa região nos deu aí o senador Olímpio também, que brigou bastante aí pela nossa polícia. Então, a imagem é sempre muito boa, continua em boas mãos na região, né, falando em comandantes, e os menores indicadores mesmo do estado de São Paulo tem a região de Presidente. E agora um excelente prefeito lá, né, para tomar conta de tudo isso aí, ajudar a nossa polícia aí, né, Ed? Dinheiro a gente não tem, mas é uma vontade de trabalhar sem tamanho, né? Só para completar, Coronel Camilo, hoje é o Coronel Aranão, né, que está aqui, Aranão, no nosso comando aqui. Que beleza, um grande abraço aí para o Aranão e para toda a sua equipe aí, dando continuidade aí. Coronel Camilo, na esteira aqui dessa nossa conversa dos números, há menos de um mês a gente esteve aqui no programa Gente que Fala com a Tenente Coronel Renata Facina e também com o Major Marcelo Cavalcante. Eles são
respectivamente, do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior e também do Comando de Policiamento do Interior 8, né? E eles são responsáveis pelo policiamento preventivo, ostensivo e fardado em várias cidades aí da região de Presidente Prudente. Aí não, lá, né, onde está o prefeito Ed. E naquela ocasião, eles comentaram justamente sobre um dos menores índices de criminalidade no Estado, que esses números seguem em declínio nos últimos anos, né? A gente sabe do desafio da segurança pública no Estado, Coronel Camilo, de manter esses pontos de segurança, esses oásis, né, que a gente pode dizer assim, em termos de segurança pública, intactos, né? A gente vê muitas regiões paulistas serem surpreendidas pela criminalidade, por exemplo, recentemente em Araçatuba. Quais são as estratégias para manter tudo no lugar, Coronel? Bom, primeiro, a priorização pela segurança pública foi um grande acerto, viu, Mauro, do governador João Dória. Ele investe pesado em segurança pública. Eu deixo bem claro para todos que nos acompanham que o governo investiu muito em segurança pública. Compramos aí 4.000, até o final do ano vamos comprar mais 2.000, vamos para 6.000 viaturas. Nós compramos a pistola .40 para todos os policiais militares, estamos comprando mais ainda agora para os policiais civis, já tem uma boa parte, estamos comprando mais. Mas não é só isso, né? Entramos na área aí, compramos drones, que também faz uma diferença aí, viu, Ed, no interior, Nonato, porque o drone, ele aumenta o braço da polícia, né? Porque ele consegue visualizar mais longe aí, principalmente todo esse campo que tem na região, né? Que é uma área muito extensa. E também fuzis, compramos mais de 1.000 fuzis, 300 fuzis, uma característica diferente, mas o 762, que foi esse que foi usado em Araçatuba, compramos 1.000, viaturas blindadas, né? Bicicletas elétricas. Então, eu diria para você, Mauro, que a visão do governo de São Paulo, desde o início, né? Aliás, temos uma reunião semanal com o governador do estado, o próprio governador, com o secretário de segurança, secretários executivos, os 3 chefes de polícia. Também está junto o nosso coronel Nivaldo, que tem aí toda uma hospedaria nessa região aí, né, Ed? O nosso coronel Nivaldo, secretário de Administração Penitenciária. Então, é uma atenção especial. Então, diria, viu, Mauro, que a criação dos batalhões especiais de polícia, que são os BAEPs, que foram criados aí em todas as regiões, tem, Prudente tem, Araçatuba tem, e isso fez a diferença em Araçatuba. Araçatuba, os marginais não conseguiram, né, até onde eu tenho conhecimento, chegar no COF, tiveram que abandonar ali cilindros de acetilena, não sei qual é o produto que se usa lá no Maçarico, né? Deixaram abandonar explosivos, 17 carros, porque a reação do BAEP foi muito forte. Infelizmente, tivemos as 3 mortes, né? Um marginal e 2 civis que foram mortos por marginais, gratuitamente, não precisava ter feito isso, né? A gente fala isso. Já tem aí vários presos, a reação foi muito forte. Mas a ideia, Mauro, é ainda melhorar mais essa região, não só a Presidente Prudente, né, mas todas elas, com muita tecnologia. Estamos estudando aí aquilo que existia lá, que o Ed conhece, da patrulha rural, a ideia, né, o Itamar, nosso secretário, viu, está fazendo um bom trabalho aqui como secretário da Agricultura. A ideia é trabalhar muito mais próximo do cidadão do campo, né, do sitiante, daquele que tem chácara, daquele que tem fazenda, para melhorar essa comunicação com a polícia, usando drones, águias também, mas principalmente a comunicação, para que a polícia esteja mais presente, né, no campo, né, além das forças de reação, mas aumentar aquele trabalho de polícia comunitária, né, para que as informações cheguem antes para a polícia. Mas, Mauro, nós estamos hoje no estado de São Paulo com 6,3 homicídios por 100 mil habitantes. Já faz muito tempo que é a melhor taxa do Brasil. Só para ter uma ideia, a taxa do Brasil está na casa de 21, 22 homicídios por 100 mil habitantes, se considerar a média. E ainda a taxa do Brasil é menor porque São Paulo puxa essa taxa para baixo. Se você tirar São Paulo do meio, a taxa ainda sobe mais. São Paulo é um exemplo aí nessa área de segurança pública. Precisamos melhorar, a gente sabe disso, né? As novas formas, o PIX, tem né? Porque a bandidagem também vai aproveitando, né? E o que está acontecendo com a tecnologia, né? Nós tivemos uma redução muito grande de todos os indicadores no ano passado. Em compensação, 2 aumentaram, que a gente está trabalhando forte para diminuir. É a violência doméstica e os crimes cibernéticos, né? A Polícia Civil
né, está muito bem em São Paulo, criou uma divisão inteira com várias delegacias só para o crime cibernético, né? Então, Mauro, eu diria que para você que todas as áreas de São Paulo elas estão adequadamente atendidas, mas em todas elas tem um trabalho agora muito forte de muita tecnologia. Acreditamos muito nos consórcios, nas regiões metropolitanas, inclusive, para que esse trabalho conjunto, integrado, ninguém faz nada sozinho. Esse trabalho integrado, não só as polícias entre si, mas com os prefeitos, com a comunidade local, vai trazer mais segurança. E não tenho dúvida que Presidente Prudente vai ser um exemplo nessa questão também. Faz todo sentido, não é, Coronel Camilo, essas duas ações, essas duas frentes, né, em relação ao combate à violência doméstica e aos crimes cibernéticos, tudo isso tem a ver com a pandemia. A gente tratou por diversas vezes aqui a violência doméstica, aquele crime intramuros, que as pessoas não têm acesso, até para a polícia é difícil o acesso para saber o que é que está acontecendo, e o crime cibernético, as pessoas passaram a estar mais conectadas em home office, e aí acabaram caindo nos golpes cibernéticos aí. Então, tem muito sentido essas duas frentes de vocês, né, buscando soluções, caminhos para combate a esses tipos de crime. Sem dúvida, viu, Mauro? E outra, né? Estamos tentando fazer, inclusive, não só nas prefeituras e nos estados, mas na área federal, que a segurança seja mais ouvida, né? Não pode o Banco Central soltar aí uma forma de transferência de dinheiro que você poderia fazer de noite em qualquer valor, ainda com a possibilidade de aumentar valor, né? Sem consultar a segurança pública do Brasil, né? Saber como que isso ia ser. Olha o reflexo ruim que isso deu. Tudo bem, estamos tomando algumas providências, mas já temos noção, né, de transferências altíssimas feitas em golpes no estado de São Paulo e no Brasil, de milhões. Não estou falando só de milhões aí envolvendo empresas que foi identificado e tal, mas infelizmente acabaram acontecendo. Então acho que a segurança tem que ser um pouco mais ouvida nessas questões aí, ou alguém tem que pensar um pouco mais nisso. Vamos lançar um produto, vamos dar uma olhada, né? Vamos lançar um empreendimento, vamos ouvir. Nós temos aí condições de trabalhar em conjunto, né, com as câmaras municipais, com a área federal. Nós temos que pensar, segurança sem paranoia, não é para ser paranoico, né? É teoria da conspiração, não é isso. Mas todo mundo entender que nós vivemos num mundo diferente, em que as oportunidades para o crime estão acontecendo. Então, a gente tem que olhar um pouquinho, né, olhar um pouquinho para a segurança, cuidar, né, nos momentos mais vulneráveis, ajudar o Estado e, ao mesmo tempo, o Estado também se conversar aí para não criar, estou falando especificamente do PIX, né, que aí causou um problema sério para a segurança pública no Brasil inteiro. Prefeito Ed Thomas, nesses primeiros 9 meses de gestão aí na Prefeitura de Prudente, o que já pode ser feito de parceria? Olha isso. Essa aqui parabéns, a conquista. Parabéns, a conquista é o melhor da administração, é a número 3. Essa tem a Maria Eduarda, tem a Helena, e essa chegou a 5 meses, né? Como ela saúde. Chama? Muita saúde, graças Como ela chama, prefeito? Essa é a Laura. Laura. E ela gosta. Saúde, Laura. Laurinha. Obrigado. Muito Desculpa, bem. Viu, Mauro? Era só para... Não, isso com muito isso aí. orgulho. É uma prudentina. Né? Você estava com o futuro nas mãos. Verdade. São as nossas crianças. Esse Exatamente. é o pensamento. Um dia, eu a ainda parceria, a parceria, prefeito, da Prefeitura com a Polícia Militar nesses seus primeiros 9 meses de gestão em Prudente. Olha, essa parceria ela vem dentro dos meus 38 anos de rádio, certo? Sempre muito próximo, né? Sempre em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da polícia. São seres humanos, pais, filhos, esposos, esposas, avós, e é de uma dignidade fantástica. Eu sempre estive muito perto, né? Sempre enaltecendo, né? E é fácil enaltecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela é a melhor, com certeza, tá? É de excelência. E é claro que, como vereador que fui, 1 mandato e meio, fui presidente da Câmara de Prudente, a polícia estava constantemente, né,
no nosso plenário, mais do que isso, na nossa bancada de trabalho, e depois eu fui levado à condição de deputado por 4 mandatos, né? Não somente de enaltecer, mas votar com a polícia, né? Estar votando, porque muita gente elogia, né? Deputados elogiam, mas na hora do voto, né? Infelizmente, não se consolida o discurso, não é verdade? E aí, como prefeito, foi a primeira parceria. É a atual e mais forte parceria. Tá? Desde uma luz apagada, que provoca a insegurança, de uma árvore que não tem poda e que provoca insegurança, e que eu recebo o aviso de um policial militar que fez a ronda, que fez o patrulhamento, nosso contato com o BAEP, né? Parece simples, e é feito com simplicidade, mas provoca um conforto e uma segurança muito, mas muito eficaz. Então, com o coronel Aranão, com a nossa coronel Facina, com o Marcelo, há uma intimidade grande, assim como também com a polícia civil. Todos os dias nós temos conversa. Eles me apontam situações, é minha obrigação corrigir, eu aponto outras e a solução vem. Então, é um relacionamento grandioso com a nossa polícia. Não é à toa que os nossos números, né, são os melhores do estado de São Paulo. Responsável por isso, nossa polícia militar, nossa polícia civil, todo esse nosso pessoal da segurança, Mauro. Ricardo Nonato, o que é que você arremata das palavras do Coronel Camilo, do prefeito Ed Thomas, em relação à segurança pública? Você que atua aí diariamente no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, sim, como você mesmo destacou, provocado, né? Sempre provocado pelo Ministério Público, pela Corregedoria. Sim, eu endosso todas as palavras aí do Coronel Camilo nessa questão do desenvolvimento da polícia em tecnologia, em novos veículos, e do Ed, essa parceria também que as cidades do interior têm muito, né? Porque muitas vezes as cidades pequenas têm apenas 2 policiais ali que dão conta do recado, são pessoas que convivem diariamente com o cidadão comum, né? O policial militar está ali, ele é um parceiro da sociedade, ele não seria um cara que está ali para repreender, está ali para ser parceiro, para orientar, para ajudar. A Polícia Militar, o que eu posso dizer, eu sou até suspeito, depois de 7 anos aqui no Tribunal de Justiça Militar, a gente acaba pegando uma amizade, inclusive tem os policiais da assessoria policial militar aqui. O policial militar é aquele cara que faz o parto quando precisa, quando acontece qualquer coisa. Nos Estados Unidos é o 911, aqui na PM é o 90, independente de você lembrar do SAMU, ou dos bombeiros, que são excelentes profissionais, que fazem um trabalho excelente, mas qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que se faz é ligar um 90. E eu acho que essa parceria é muito importante no interior. Eu sou do interior, eu estou sempre passeando pelo interior. É muito gratificante ver essa parceria e é muito latente a gente perceber isso. A participação da polícia, a parceria com as prefeituras, o poder público ali unido, município e estado, através da Polícia Militar, Mauro. Nonato, a gente... Só quem complementar? Chamou? Pode falar, Coronel. Sim. Só complementar. Bom, primeiro 2 coisas, né? Eu queria assinar embaixo aí que o Ed Thomas falou. Ele votava com os policiais, Polícia Militar, Civil, Científica, foi um grande parceiro. Eu vi isso pessoalmente na Assembleia Legislativa, né? E além de ter essa voz bonita aí de rádio, ele ia lá e votava, né, para a gente, isso é importante. E outra coisa que o Nonato e o prefeito falaram, o Nonato e o nosso prefeito Ed os 2 falaram, é a participação da prefeitura. Viu, Ed? A responsabilidade pelos índices não é só da polícia, não. Isso é um ganho de todos, né, da participação da própria prefeitura. A maioria dos crimes são crimes de oportunidade. Os crimes de oportunidade, eles são facilitados pelo meio ambiente, né? Então, quando o prefeito não cuida adequadamente da cidade, com iluminação, luz, limpeza de lixo, a cidade organizada afasta o crime. E por isso que a Presidente Prudente está com bons indicadores. Temos bons prefeitos aí pela região, e você é um exemplo disso, Ed. Trabalhando aí nessa questão, diminui a possibilidade do crime acontecer. E a parceria com o poder público, principalmente com a polícia, é fantástica no interior, né? Como o Nonato falou,
às vezes são 2 policiais, às vezes você tem 1 ou 2 viaturas só na cidade, né? Muitas vezes, nas cidades pequenas, 1 viatura só. Se não tinha a colaboração também da prefeitura, dos prefeitos e do próprio cidadão comunicando, a polícia não conseguiria levar segurança. E, na realidade, todos têm aí, vamos dizer assim, todos são responsáveis, né, por esse ganho que o presidente tem. Não é só a polícia, não. Fazer uma correção aí que os prefeitos também e a população ajuda muito, viu, Edson? Renato, e só para finalizar esse tópico, é claro que em todas as instituições existem problemas e os dirigentes, os gestores devem ficar atentos para a solução dessas coisas todas, mas é sempre importante a gente falar das coisas que funcionam, a gente tem que falar das coisas que conspiram a favor. A gente tem um trabalho aqui toda sexta-feira, voltado para falar da segurança pública em São Paulo, de como os policiais militares atuam pela segurança pública, uma parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares de São Paulo, justamente cumprindo o nosso papel responsável de mostrar aquilo que o policial militar faz, e não o que o policial militar deixa de fazer. Exato. Isso é muito importante a sociedade lembrar, né? A gente tem uma polícia militar ótima, tem uma polícia civil excelente, a gente tem uma polícia científica muito boa também, um corpo de bombeiros que dispensa comentários. Então, a polícia militar, ela tem esse papel importante de ser parceira da sociedade, muito diferente de que muita gente, às vezes, propaga ou diz. A polícia militar, ela é legalista. As pessoas que falam da polícia militar como repressão, precisa ir lá na Escola de Soldados, que o Coronel Camilo conhece muito bem, o Ed também conhece, Escola de Soldados, onde os policiais aprendem direitos humanos, aprendem a respeitar as pessoas, ou na Academia do Barro Branco, onde os oficiais são treinados e orientam os praças e os policiais, e a sociedade tem que conhecer esse lado humano da polícia militar, né? Mauro, se você me permite, o Nonato falou dos bombeiros, e se eu não o fizer aqui, é um pecado muito grande. Por exemplo, aqui eu solicitei aqui, através do Corpo de Bombeiros, através do Coronel Vitorino, que ele nos ajudasse numa área de alagamento, que é o Parque do Povo, é a praia dos Prudentinos, e, infelizmente, a engenharia, há 30 anos atrás, era de uma forma, hoje de outra. E eu pedi ajuda para que eles entrassem nas galerias, nas tubulações, para que verificasse onde é que tem a dificuldade, onde tem o problema, e prontamente eu fui atendido. Na semana passada eu participei com eles, pude, com a segurança deles, caminhar dentro dessas galerias, cumprindo com a minha obrigação, para buscar a solução. Mas eu busquei, primeiramente, o Corpo de Bombeiros, né? Que não é só a sensação de segurança, a verdadeira segurança. E eles estão pilotando esse projeto, vão me entregar, com certeza, onde estão os gargalos, para que a gente possa realmente agir. Por que estou dizendo isso? É impossível administrar sem parcerias, não tem como, né? Então, é um trabalho no todo, tá? Nós temos aqui cidades, são 53 na 10ª região administrativa, 2 associações, Unipontal, a Minap, e elas, frequentemente, diariamente, estão plugadas em simetria com nossas polícias para provocar segurança para toda a nossa gente. Muito bem, faltando 26 minutos para 1 agora no programa Gente que Fala, uma pausinha, a gente vai para o intervalo, toma um golinho de água, e em 30 segundos a gente volta aqui com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, e também pelas redes sociais. Você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, e a gente está falando, entre outras coisas, sobre o aniversário de Presidente Prudente no Oeste Paulista, 104 anos de fundação.
se completam amanhã. E o prefeito Ed Thomas, que assumiu a gestão de Presidente Prudente em janeiro deste ano, lançou uma série de ações pela cidade de lá para cá. E por estarmos em plena pandemia, claro, muitas delas são voltadas para a saúde, mas há muitas conquistas em outras áreas, na zeladoria, na desburocratização e na administração da cidade. Prefeito Ed Thomas, como estamos na pandemia e são vários os flagelos deixados por tudo isso, e um deles, principal talvez, a questão do emprego, a questão do desemprego, muitas empresas que quebraram, muitos cargos que foram fechados, muita gente demitida, e engrossando o contingente aí de 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil inteiro. Isso aquelas que estão procurando emprego, sem falar naquela outra leva, aquele outro contingente, são pessoas que já desistiram, não vão mais procurar emprego porque acreditam que não vão conseguir mais. Nesse aspecto, nesse sentido, quais são as ações? E aí o senhor pode também desenrolar aí outros trabalhos feitos ao longo da sua gestão. Olha, nós assumimos no mês de janeiro a Prefeitura de Presidente Prudente. Eu não sou de reclamar daquilo que passou, das situações anteriores. Eu fui eleito, tenho obrigações a cumprir, as pessoas acreditaram e é da minha obrigação buscar a solução. Então, desde que ganhamos a eleição, já no mês de novembro, estivemos em Brasília, estivemos em São Paulo, governo do Estado, governo federal, buscando recursos, até porque eles estavam e ainda estão escassos. Então, você recebe uma prefeitura, uma queda de arrecadação de quase 37%. Isso tem um impacto muito grande. Nós precisamos pagar funcionários, né? Nós precisamos manter os compromissos com os nossos fornecedores e essa foi a prioridade. Mas dentro dessa situação, a pandemia, ou seja, o ápice da pandemia, de janeiro até junho, julho, nós temos 2 UPAs. As UPAs foram transformadas em atendimento Covid. Nós tomamos a decisão, junto com a Secretaria de Saúde, de Presidente Prudente, de separar as comorbidades para os postos de saúde, outras doenças. Nas 2 UPAs, Covid. E isso deu queda. Isso teve efeito. O avanço da vacina. Então, Presidente Prudente hoje é uma das cidades que mais vacinam. Nós temos uma população de 230 mil habitantes, já estamos batendo 190 mil com a primeira dose e passando dos 100 mil a segunda dose. Isso é muito, mas muito importante e já caminhando, né, para os 12 anos, para as nossas crianças, buscando parcerias. Cidade de Presidente Prudente, através da sua iniciativa privada, conseguiu colocar dentro dos nossos postos de saúde 40 leitos. E isso não teve ajuda do governo federal ou do Estado. Isso foi feito pelo município de Prudente, pelos nossos empresários, desde respiradores, né, a suportes de soro. Montamos leitos de respiração e enfermarias no posto Coabão e posto Santana. Estamos vencendo aos poucos. O pessoal da saúde foi realmente show. Tá? E aí eu tive que fazer uma intervenção no transporte coletivo. 5 paradas. Eu já estou com 8 meses de administração, mas de um problema que vinha desde 2017, de uma licitação errada, sem exigências, nós intervimos. O município está tocando o transporte público. É claro que com uma auditoria, com essa fiscalização. Novos capítulos vêm por aí, mas colocamos os ônibus outra vez nas ruas, porque é um direito da população. Uma cidade escura, Coronel Camilo, porque nós que foi a 4ª colocada numa licitação. A primeira desistiu, a segunda desistiu, a terceira desistiu e a 4ª, né, foi que assumiu. Temos ainda uma cidade com pontos muito escuros, com pouco investimento em LED. Nós faremos isso, estamos buscando financiamento, reativamos o crédito da prefeitura para justamente buscar esses financiamentos. Ou seja, nós temos administrado situações muito problemáticas. O nosso aterro sanitário encerrou no dia 30, não pode depositar mais lixo, mas é uma novela que começou em 1997. Nós temos que fazer o transbordo desse lixo agora. 240 toneladas dia. Isso vai custar 1,3 milhão aos cofres. E no emprego, prefeito? E aí, emprego? O emprego. Essa é a última parte e a mais importante. Terceiro dia, Mauro, que nós assumimos o governo, nós fizemos aí 3 decretos.
tínhamos represados 1.600 empresas, às vezes esperando um simples alvará, um simples vender cachorro-quente, até a nossa fábrica de macarrão, ou da nossa tubaína funada, ou do Vitapé, todos têm a mesma importância. Com os 3 decretos, nós de cara já resolvemos o problema de 800 empresas. Resumindo, hoje temos 65 empresas esperando, e o prazo tem que chegar a 10 dias para você ter uma empresa funcionando em Prudente. Muito bem, faltando 29 minutos para 1 no programa Gente que Fala, vamos trocar o assunto aqui. Coronel Camilo, 2 semanas após o presidente Jair Bolsonaro dizer que todo mundo deveria comprar fuzil e que o povo armado não seria ou não será escravizado, o Supremo Tribunal Federal se prepara para julgar os processos sobre a política armamentista do governo. O STF começou a julgar 7 ações contra decretos e normas sobre armas no mês de fevereiro, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para analisar o caso e o julgamento será retomado agora, na sexta-feira que vem. A tendência é que o tribunal derrube as normas que ampliam o porte de armas no país. Sua expectativa em relação a essa votação, Coronel Camilo, o que acontece é que, onde é que pega? Decretos podem apenas regulamentar uma lei, mas não ir no sentido contrário ao que estabelece, o que ela estabelece. Portanto, a expectativa é de que esses decretos caiam, não? Exatamente. Do ponto de vista legislativo, está incongruente, né? Está equivocado aí o decreto. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as armas também, viu, Mauro? Vamos lá. Como policial, eu entendo, as pessoas têm direito a ter a arma, quem mora na fazenda, do sítio, até para se proteger, não vejo problema. O cidadão de bem que quiser ter a sua arma também, acho que é um direito que todos têm. Mas essa abertura do jeito que está sendo feita, ou seja, aumentar aí para poder ter fuzil em casa, né? Não se justifica isso, né? Não é possível aí as pessoas poderem ter uma quantidade que aumentou de munição em casa. Uma coisa é a arma para se defender, a outra coisa é eu ter a arma para ficar andando pela cidade, né? Discordo aí de alguns decretos, algumas regulamentações, né? Até no cancelamento de algumas portarias interessantes que o Exército tinha editado sobre o controle de armas e explosivos, que elas foram revogadas. Eu acho que isso precisa ser melhor pensado, né? E por favor, não sou contra as pessoas utilizar armas, não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem que ser regrado. As pessoas que têm arma precisam ter consciência, né, de que isso tira a vida de alguém, não tenha dúvida nenhuma. Em alguns momentos ela é importante, sim. A gente vê, principalmente, volto a falar, em locais mais perigosos, em locais em que a polícia pode demorar um pouco para chegar, no campo, por exemplo, um exemplo disso, mas indiscriminadamente e com uma quantidade enorme de munição, nós estamos dando aí mais milho, né, para acontecer coisas piores. E outra, a gente sabe, aqui em São Paulo, é estatística isso, muitas dessas armas acabam parando nas mãos de marginais. Então, tem que ter o direito à arma, todos podem possuir, todos têm que seguir as regras para possuir armas, e não é armando a população que a gente vai melhorar a segurança. Isso é uma falácia, um grande erro. O que vai melhorar a segurança é o trabalho de inteligência, a integração entre todo mundo. Pegando um pouquinho da fala do nosso prefeito, Ed Thomas, né, e vou falar uma frase que o general também usa, né, não há mais espaço para ação singular. Né? O que ele diz isso? Não dá para trabalhar sozinho. Então, o serviço de inteligência, a integração de informações, a antecipação aos problemas com CONSEGs, com o programa Vizinhança Solidária, com troca de informações entre o cidadão e a polícia, é aí que a gente vai diminuir a violência, é aí que a gente vai fazer frente ao crime, não necessariamente armando a população. Então, quem tem direito e quem precisa deve ter, mas não de forma indiscriminada. Agora, por que certas questões, Coronel Álvaro Camilo, são tão ideologizadas? Exemplo, a questão das armas. Porque, um lado, vamos armar, outro lado, vamos desarmar, e essa dificuldade do consenso em relação a esse tema. Aliás, nós não temos aí uma legislação adequada porque os dois lados não sentam para conversar. E, principalmente, porque não chegam em equilíbrio. Não é como algumas organizações não governamentais querem, tirar todas as armas da população de São Paulo. Não é, isso também é errado e não vai dar certo. E o inverso também é verdadeiro, eu não posso liberar tudo
achando que eu tenho aqui uma cultura como em alguns estados americanos, que a criança, desde desde a sua tenra idade lá, está manuseando arma. Então, não é assim que as coisas funcionam. Eu não posso importar nem de um nem de outro. Eu não posso ter aqui como o Japão, que não tem arma em circulação, e nem como os Estados Unidos, que eu tenho, todo mundo pode comprar uma arma na esquina. Cada caso é um caso. Faltou sentar um pouquinho para conversar os dois e chegar numa legislação que tem o meio termo. Deixar aqueles que precisam, que desejam e que têm capacidade de ter arma ter, e também o contrário, né? Não deixar que aquelas pessoas que não estejam psicologicamente prontas para isso, que não tenham condições de treinamento para isso, ter uma arma em casa, porque isso não vai dar certo. Vejam quantos casos que nós temos aí de desavenças que acabam em tragédia por arma de fogo, não tenha dúvida nenhuma. Agora, pelo lado da polícia, isso complica muito, porque eu tenho mais pessoas armadas, e o homicídio, em São Paulo principalmente, mas no Brasil todo, é por arma de fogo. Então, quanto mais armas em circulação, mais dificultoso para a polícia agir, não tenha dúvida nenhuma. Isso, como você mesmo falou, Mauro, precisamos chegar a um consenso. Eu preciso construir uma solução ali de ganho-ganho, em que os dois cedem um pouco, os dois lados, nem sem arma nenhuma e nem com abertura indiscriminada. A regulamentação do Exército estava caminhando no melhor dos mundos, tá? Eu acho que o Exército brasileiro deveria ser mais ouvido, né? Aquelas portarias do Exército, a regulamentação feita pelo Exército brasileiro estava numa linha que eu acho que seria o adequado para a população brasileira. Pode ser que em outros países seja diferente. Aqui, para o Brasil, eu acho que tem que chegar num consenso, e não desse jeito, libera para todo mundo ou tira de todo mundo, né? O radicalismo não funciona, tem que chegar no meio termo. Faltando 13 minutos para 1 agora, mais um assunto aqui para a nossa análise e debate no programa Gente que Fala. Ricardo Nonato, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que decidirá ainda nesta semana sobre a medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. Essa MP foi enviada pelo Executivo na semana passada, é alvo de diversas críticas de órgãos que afirmam que o texto é inconstitucional, e a MP estabelece direitos e garantias aos usuários de redes sociais e diz ser necessário que haja uma justa causa e motivação nos casos de cancelamento ou suspensão de funcionalidades de contas ou perfis mantidos pelos usuários de redes sociais. Bom, a gente tem 2 pontos nessa questão, Nonato, ou duas pontas, né? No final de semana, a AGU, a Advocacia Geral da União, mandou lá para o STF as explicações sobre essa MP assinada pelo presidente Bolsonaro, que altera o Marco Civil da Internet. E o Senado, na outra ponta, está analisando a constitucionalidade da MP e uma expectativa de que o Senado, se ela for de fato considerada inconstitucional pela consultoria legislativa do Senado, ela será devolvida para o presidente. Mas a questão é, fake news, a gente tem caminhos para combate das fake news? Aí o seu olhar como jornalista. Olha, Mauro, eu acho que as redes sociais elas têm que ter a liberdade de cortar determinados vídeos, determinados temas que são colocados ali de forma errônea, né, que levam a população ao erro. Eu acho que a medida provisória do presidente Bolsonaro, independentemente de partido ou de discurso, eu acho que ele vai naquela linha de que alguns vídeos do pessoal que o apoia são retirados do ar pelas redes sociais, outros de que são contrários a eles e que até são violentos acabam ficando. Hoje, eu acredito que no mundo inteiro se politizou muito o discurso. Há um pensamento muito conservador e, do outro lado, aquele pensamento de combater. Então, a gente não sabe quem está certo, quem está errado. Eu acho que tem que haver uma regulamentação. A fake news é uma praga e é de todos os lados. O ano passado, quando veio a Covid, você deve se lembrar que um portal aí de notícias disse que Cuba já tinha criado uma vacina contra a Covid-19. Isso um mês depois. Ou seja, e a rede social manteve aquela publicação ali. Por outro lado, tem a questão das pessoas que inventam histórias, editam muito. Hoje, até para um especialista, um perito, é difícil ele ver onde tem uma edição ou não, devido à tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, há que se regulamentar, sim, há que se regulamentar, mas não pode deixar solto. Eu acho que a MP
precisa de ajustes. Como disse o coronel Camilo anteriormente sobre segurança pública, tem que ouvir as pessoas, é preciso diálogo. Eu acho que está faltando hoje no Brasil diálogo, está faltando conversar, está faltando chegar, porque são pensamentos diferentes que fazem a democracia, né? Então, e pensamentos diferentes constroem uma boa pauta, constroem uma boa ata e, finalmente, uma boa medida provisória. Então, eu acho que está faltando discutir, eu acho que está faltando sentar e falar o que está pegando aqui, o que está pegando ali, o que você vai fazer diante disso para a rede social, para que possamos estarmos livres das fake news. Bateu ali, não é verdadeira, tem que cair da publicação rapidamente. E falta definir também, né, Nonato, o que é liberdade de expressão, né? Porque na cabeça dos mais radicais, a liberdade de expressão é o que eu quero falar, e o que eu quero falar tem limite, e esse limite é onde esbarra no direito do outro, né? Exatamente. O limite está aí outra coisa importante, essa questão da liberdade de expressão. Um jornalista escreve lá que por que eu desejo a morte do presidente? Quem é contrário ao presidente? Não, ele está com a liberdade de expressão. Aí vem um outro maluco do lado do presidente e fala exatamente que tem que sair armando todo mundo, armando a população. Aí o cara fala, não, isso aí não pode. Aí o outro fala, não, mas essa é liberdade de expressão. Então tem que... O pau que dá em Chico também tem que dar em Francisco, né? Como diz o antigo ditado, né? Muito bem. Pessoal, 8 minutos para 1, perguntas aqui da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos para que a gente consiga cumprir com todas elas aqui. Prefeito Ed Thomas, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, ele é da zona oeste aqui da capital paulista, porque após a privatização, o trem de passageiros da antiga FEPASA, que vinha de São Paulo e servia Prudente e região, foi desativado. Pergunta do seu Jaime. Prefeito. Obrigado pela lembrança, grande abraço para ti. Eu tive 3 encontros com o ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio. Há um sucateamento em quase que todo o estado de São Paulo. Me parece que 267 municípios vivem situações daquilo que foi prosperidade e hoje é dificuldade, a linha férrea. Né? Nós tivemos a América Latina Logística, DENIT, Rumo, toda essa situação. Eu coloquei, bem recente, há 10 dias em Brasília, no Ministério, que se não formos incluídos na malha paulista, Presidente Prudente, certo? Até porque vai lá por Panorama, chegando à Estrela do Oeste, dali vai até o Porto de Santos, que entregue para a cidade, que eu quero revitalizar. Um dos grandes problemas, Jaime, hoje em Prudente, né, quanto a drogaditos, quanto à população vulnerável, é a linha férrea, num abandono sem tamanho. O que eu pude fazer foi pintar a estação ferroviária até agora. Eu quero revitalizar. Eu queria o trem passando. Eu creio que foi abandonado, priorizar as estradas, os caminhões e abandonaram a linha férrea. Nós temos Porto Epitácio, que tem porto modal, hidrovia, ferrovia, rodovia e aerovia. Nós estamos esperando por isso e trabalhando para que a gente tenha esse progresso. Na Europa, o progresso foi pelos trilhos. Aqui, infelizmente, foi esvaziamento. Coronel Camilo, bem brevemente, para a gente conseguir fazer todas as perguntas, o nosso tempo está super apertado. Fernando Coutinho, pelo Instagram, pergunta se há segurança para quem anda à noite pelas ruas da nossa capital. Todos nós fazemos a segurança. Estamos melhorando bastante a segurança. Precisamos aqui também que o prefeito e a prefeitura também nos ajude aí em alguns locais, até por causa de iluminação. Mas a ideia é que todos, no futuro, consigam andar bem pela cidade de São Paulo. O que a gente pede é para que todo mundo tome um pouquinho de cuidado e, no primeiro sinal de alguma atitude suspeita, comunique à polícia. Ricardo Nonato. Marta Rodrigues, nossa audiência no Facebook, pergunta em que medida uma assessoria de imprensa se baseia em pesquisas de opinião pública. Eu acho que a pesquisa de opinião pública é muito importante, né? É através da fazer o rumo de um determinado negócio, de uma determinada ação, de uma determinada atitude, porque a partir do momento que você vê que a maioria quer aquele caminho, você deve pegar a minoria e trazer para a maioria e fazer aquilo que eu falei, de ouvir os dois lados. Então, a opinião pública é muito importante para que possamos aperfeiçoar todos os mecanismos e todas as ferramentas que a gente tem na assessoria de imprensa.
no nosso canal no YouTube, o Renato Jureidini. Renato Jureidini pergunta, prefeito Ed Thomas, se existe turismo rural em Presidente Prudente. Trabalhando para isso, ele existe sim. Nós temos não só o rural, mas o turismo religioso, a cidade de Santo Expedito, que recebe muita gente, né? Nós temos o Aguapeí, nós temos o Rio Paranapanema, o Rio Paranazão, né? Nós temos muita agricultura familiar, muita coisa boa para ser vista, né? Nos 53 municípios. Grande Presidente Prudente, Pontal do Paranapanema e Alto Paulista. Estamos aprimorando mais ainda. Coronel Camilo, Daniela Neves com a gente no Instagram pergunta se a Polícia Militar tem alguma preocupação especial com as manifestações políticas, que podem crescer, claro, conforme as eleições forem se aproximando, as eleições presidenciais do ano que vem. Sempre preocupa, viu, Daniela? Sempre preocupa a polícia. Nós fazemos um grande planejamento, nós dialogamos muito com os manifestantes, chamamos as lideranças para conversar antes, estabelecemos limites até de manifestação, mas, por outro lado, a polícia vê todas essas manifestações, exceto aquelas que interrompem vias, né, que isso aí não é democrático, mas essas manifestações, a polícia garante o direito de manifestação, ela protege os manifestantes e a população, mas vemos sim com preocupação, porque elas tendem a aumentar, porque o ano que vem é um ano eleitoral. Mas a Polícia de São Paulo, a militar, a civil, a científica, elas estão prontas para fazer frente a essa nova situação. Coronel Camilo, com a palavra, a gente caminhando para o final do programa Gente que Fala, sua despedida, Coronel. Eu queria deixar aqui um recado para você que está acompanhando Gente que Fala. Conheça o policial do seu bairro, conheça a delegacia do seu bairro, converse com o policial, ele está ali, ele é da própria sociedade, é para ajudar você. E participe do Conselho de Segurança, né, o CONSEG do seu bairro, da sua cidade, e participe também dos programas Vizinhança Solidária. Todos nós juntos, cada um fazendo a sua parte, teremos uma segurança melhor. Um bom dia a todos. Prefeito Ed Thomas, a sua despedida bem brevemente. Feliz aniversário para Prudente, amanhã, 104 anos de fundação. A sua mensagem para o povo aí de Prudente nesse aniversário. Mauro, grande abraço. Camilo, grande abraço. Ricardo, grande abraço. Zenilda, Fausto, um abraço para todos. Venha para Presidente Prudente. Nossa cidade está aberta para novos investimentos, certo? Terra da batata doce, 70% que se consome, sai daqui terceira bacia leiteira. Olha, está entre as 30 melhor para se viver, tá certo? Nós fazemos parte das 100 cidades mais conectadas. Nós temos aqui o Inova Prudente. Nós temos tanta coisa boa. É cidade de Presidente Prudente. Digita aí que você vai aparecer aqui. Querer realmente estar aqui. E vai ser recebido por mim com toda a alegria do mundo, porque Presidente Prudente somos todos nós. 104 anos. Viva Prudente, viva a nossa gente. E vai ser recebido por essa voz, né? Do prefeito Ed Thomas. Essa voz a gente não consegue alcançar esse timbre. Ricardo Nonato, sua despedida. Estou tentando alcançar esse timbre. Um forte abraço, Zenilda, Fausto Camunha, Coronel Camilo, Ed Thomas, em breve vou aí, este mês ou no próximo eu vou aí dar um passeio aí na nossa região, falando a verdade e fake news zero. Muito bem, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de hoje, edição de segunda-feira, que recebeu o prefeito de Presidente Prudente, aniversário da cidade amanhã, prefeito Ed Thomas, do PSB, também o coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, e o jornalista e assessor de imprensa Ricardo Nonato. Na mesma edição com a gente, o Fabiano Souza. O Sérgio Souza é o nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Olha, chegando agora na programação da Trianon, Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, até as 2. A partir das 2, o André Lúcio Nicole com o programa André e Você. Antes de tudo isso, Eliezer Santos, a Débora Mendonça de férias. Eliezer Santos chegando com as informações do trânsito no rush do almoço aqui na capital. Um abraço a todos, até amanhã, tchau.